Dementes Podcast apresenta Abrindo Parênteses. Sua porta de entrada para o Velkipedia. Apresentação: Evandro Luiz Velk. Olá, meu nome é Evandro Luiz Velk e este é o Abrindo Parênteses, um espaço no qual eu falo sobre assuntos variados. Quem acompanha nosso podcast sabe que ele surgiu um grupo de distintos cavaleiros de nome Cabaré, nos quais esses gentis cavaleiros debatem temas de grande relevância social, como os dotes físicos das damas, geralmente desprovidas de vestes, balbúrdias de todos os gêneros, mas, por incrível que pareça, algumas vezes saem alguns assuntos banais, como a igualdade de gênero nas relações trabalhistas. Uma das polêmicas surgida relaciona-se ao projeto de lei enviado em 8 de março de 2023 pelo presidente Lula para garantir equiparação salarial de homens e mulheres que exercem o mesmo trabalho. É quase que o senso comum que a implementação da legislação já existente é considerada a principal dificuldade na luta contra a discriminação de gênero e raça no mercado de trabalho. Embora a consolidação das leis do trabalho já preveja sanções para as empresas que praticam discriminação salarial, como multas e pagamento de diferenças salariais, muitas empresas ainda descumprem a legislação. Essa vedação também é encontrada na Constituição Federal, a qual proíbe a diferença salarial por qualquer motivo de gênero, raça, idade, cor ou estado civil, mas a realidade é que as mulheres e as pessoas negras ganham menos que os homens brancos, mesmo desempenhando a mesma função. Isso acontece porque muitas empresas não adotam políticas de igualdade salarial e de oportunidades. Para citar números, pesquisas recentes demonstram que as mulheres são mais de metade da população, 51,1%, ganham menos da metade dos homens por ocupar menos cargos de chefia, 37,40%, e recebe em média 77,70% do rendimento dos homens na mesma função. Embora haja uma pressão social para que sejam adotadas medidas efetivas para combater a discriminação, algumas iniciativas esbarram em resistência política, como foi o caso da alteração legislativa que buscava aprimorar o tratamento da questão de gênero no mercado de trabalho, que acabou sendo devolvida ao Congresso Nacional pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro, sob ameaça de veto integral. E por que ele fez isso? Com a palavra, o próprio ex-presidente. Por isso que o cara paga menos a mulher. Qual a solução? É muito fácil. Eu que sou empregado, ou estou aqui no serviço público, que não tenho nada a ver com um empregado me mandar embora, falar, é injusto, tem que pagar salário igual. Mas só aquele cara que está produzindo ali, na ponta da linha, com todos os encargos trabalhistas, né? Aquela pessoa que fica fora, que perde o ritmo de trabalho, etc, etc, ele vai ter uma perda de produtividade. Sim. O produto dele vai ser posto mais caro na rua, vai ser quebrado pelo cara da esquina. Essa é a verdade, você tem que falar, a pessoa não fala. Não, claro, mas isso é claro, eu concordo com você, mas e aí, o que se faz? Olha, o que se faz? Eu estou respondendo a tua pergunta. Mas qual é a solução que o senhor propõe? Mas não tem solução para isso. Ah, bom, mas então como é que vai reclamar, mas a mulher tem que cuidar dos filhos. Eu sou liberal, entendeu? Se eu quero empregar da minha empresa, você ganhando 2 mil por mês, e a dona Maria ganhando 1.500, se a dona Maria não quiser ganhar, você está procurando emprego. Se você acha que você também não está ganhando, você procura emprego. Eu que estou pagando, o patrão sou eu. Eu fui entrevistado pelo jornal Zero Hora. O assunto era, por que mulher ganha menos do que homem? Por quê? E eu estudei o assunto. Fui em pesquisas, conversei com alguns empresários, empregador. O que acontece? A mulher, por ter um direito trabalhista a mais, no caso da licença gestante, o empregador prefere contratar homem. O empregador, não é o Jair Bolsonaro. E muitas vezes prefere, ao ser mulher, dar emprego ganhando menos. Isso é que está na cabeça do empregador. E o jornalista botou na minha conta isso aí. Entendi. Então você acha certo ou errado isso? Olha, você não tem... Olha, no serviço público, você não tem distinção. Nós fizemos um concurso para sermos sargentos do Exército, a gente vai ganhar a mesma coisa. Para sermos aqui médicos do hospital qualquer,
é a mesma coisa. Agora, na questão privada, nós não temos como interferir. Fica no livre-arbítrio do empregador. Que você acha? Eu não empregaria com meu salário. Agora a gente continua falando sobre o presidente Jair Bolsonaro, agora sobre aquela tradicional live que ele faz todas as quintas-feiras, porque ontem o presidente questionou um projeto que aguarda sanção presidencial. O texto foi aprovado pelo Congresso no mês passado e prevê uma multa para as empresas que pagarem salários diferentes para homens e mulheres que exercem a mesma função. Bolsonaro disse, abre aspas, pode ser que contratem menos mulheres, fecha aspas. Vamos ouvir o que disse o presidente. Se eu sanciono, os empregadores vão falar o seguinte, poxa, pode o que eu estou pagando aqui ser questionado judicialmente, na justiça trabalhista dificilmente o patrão ganha, quase sempre o empregado ou a empregada no caso ganha, então eu acho que a função é diferente, a juíza do trabalho achou que não é igual, eu posso ter uma multa de 200, 300, 400, R$1 milhão. Vai quebrar a empresa. Daí o pessoal fala aí que está nos ouvindo, né? Mas tem que ser assim mesmo. Qual a consequência disso aqui, vetado ou sancionado? Vetado, eu vou ser massacrado. Sancionado, você acha que as mulheres vão ter mais facilidade de arranjar emprego? Ou não no mercado de trabalho? Não responda não. Responda, você vai ser criticado também. Qualquer resposta aqui você vai apanhar. Então vamos esperar a resposta segunda-feira, tá? E vamos ver, se eu sancionar, como é que vai ser o mercado de trabalho para a mulher no futuro. Se ela vai ter... É difícil a mulher arranjar emprego? Sim, é difícil para todo mundo. Para a mulher é um pouco mais difícil. Se o emprego vai ser quase impossível ou não. Ou você vai dizer, pode estar dizendo aí, o patrão tem que tomar vergonha na cara e pagar o salário justo. Pode acontecer que o pessoal não contrate, ou contrate menos mulheres, vai ter mais dificuldade ainda. Garanto que muitos dos gentis senhores do cabaré concordam com as palavras do ex-presidente. Para verificar se os projetos de combate à desigualdade salarial são efetivos, é importante avaliar os detalhes e a abrangência das medidas propostas. No projeto de lei 1085 de 2023, é estabelecida a obrigatoriedade de empresas com mais de 20 empregados publicarem relatórios de transparência salarial, permitindo a comparação objetiva do salário de homens e mulheres. Caso a análise dos relatórios revele desigualdade salarial, a empresa deverá apresentar um plano de ação para corrigir a situação, estabelecendo metas e prazos para garantir a participação de representantes sindicais e dos trabalhadores envolvidos. Essas medidas visam aprimorar o sistema fiscalizatório e aumentar as sanções em caso de discriminação de gênero, estabelecendo a transparência salarial como uma forma de estimular a equidade no mercado de trabalho. Portanto, o estudo cuidadoso das propostas e medidas é fundamental para que possamos avançar na luta contra a desigualdade salarial entre mulheres e homens. Na realidade, além das críticas inerentes à pessoa do político, se não foi feita pelo meu político de estimação não presta, medo das sanções, o projeto aumenta a multa de 50% do teto do INSS, atualmente R$ 3.753,75, para 5 vezes o salário, teoricamente no mínimo R$ 6.510. Existe uma questão conceitual. Pessoas de direita, e aí estou falando de pessoas sérias, bem intencionadas, estudadas, não de escroto que fiscalizam a sexualidade e a fé alheia, que acham que mulher ganha menos porque engravida, defende que essa questão é individual, como diria Margaret Thatcher. Eles estão colocando o problema na sociedade. E, você sabe, não existe essa coisa de sociedade. Há homens e mulheres individuais e há famílias. Nenhum governo pode fazer nada a não ser através de cada pessoa. E as pessoas precisam olhar para si mesmas em primeiro lugar. É nosso dever olhar para nós mesmos. Em seguida, para o nosso próximo. As pessoas tendem a ser muito conscientes dos seus direitos, mas não de seus deveres, pois não há algo como direito ao menos que alguém tenha primeiro encontrado um dever. Desta forma, pessoas ideologicamente ligadas à direita defendem a ideia de que a intervenção do Estado na economia é prejudicial e que as desigualdades só serão reduzidas com a livre iniciativa e a concorrência entre as empresas. Dentro desta ótica, o Estado serve para dirimir os conflitos de forma individual. A mulher prejudicada pode ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho e pleitear a devida reparação. Resolvendo o problema individual,
o coletivo permanece, porque a livre concorrência, a consolidação das leis trabalhistas de 1943 e a Constituição Federal de 1988 não conseguiram garantir a igualdade de oportunidades, especialmente em um contexto em que as mulheres são historicamente discriminadas e enfrentam obstáculos na ascensão profissional. Já pela ótica da esquerda, as desigualdades sociais são problemas coletivos, a sociedade deve resolvê-los e o Estado deve agir para isso. Nesse sentido, as medidas propostas fazem todo sentido, porque tentam solucionar o problema de forma coletiva. Como você sabe, vocês sabem no caso, né? Eu sou uma pessoa de esquerda. Por isso, para mim faz muito sentido a mudança proposta. Também não acho que a solução individual será apta a reduzir as desigualdades. Não estou aqui para impor verdades. Na realidade, eu espero que tenha conseguido fazer que vocês reflitam um pouco sobre o tema. Agradeço a oportunidade e até a próxima. Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.